Oi pessoal, estou aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou fazer como se fosse uma continuação do vídeo da introdução, mais especificamente ali sobre o transtorno mental. Deixa eu explicar para vocês o porquê que eu vou fazer isso. Não era minha intenção em fazer, eu tinha outros conteúdos ali para publicar aqui no canal, mas algumas pessoas elas procuraram e elas se interessaram por essa história, algumas pessoas que possuem algum tipo de transtorno mental, e elas gostariam de saber um pouco mais específico o que aconteceu, por que eu desenvolvi aquilo e como exatamente eu consegui, vamos dizer assim, me livrar daquele transtorno mental. Então é por isso que eu vou gravar esse vídeo hoje. Então eu entendi que não sou eu que vou programar o conteúdo daqui, vai ser o que Deus me pedir, porque essa semana, quando eu estava limpando a casa, eu conversei com uma pessoa e a história dela mexeu muito comigo. Então foi por isso que eu decidi gravar esse vídeo. Então eu vou contar um pouco mais específico para vocês. Quando eu era criança, eu e os meus pais, os meus irmãos, nós morávamos no sítio, mais ou menos, eu acho que até os meus 2, 3 anos de idade, e depois disso nós fomos morar na cidade, na casa da minha avó paterna. Eu moro em Santa Catarina, mas esse paterna aí, esse R é de paranaense, eu sou do Paraná. E lá nessa casa da minha avó paterna, não sei exatamente quanto tempo nós moramos lá, mas teve um tempo que os meus pais construíram uma casa no fundo do terreno dela e lá nós crescemos e passamos a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa juventude, tudo nesse mesmo lugar. Então, para os meus pais poderem trabalhar fora, a minha avó tomava conta de nós. Então, meio período nós íamos para a creche e o outro meio período a avó cuidava de nós até o pai e a mãe chegarem em casa. Então, nós éramos muito apegados a essa minha avó, era como se ela fosse realmente uma segunda mãe para nós. Então, nós tínhamos um carinho e um vínculo muito forte por essa avó. Essa minha avó, ela também tinha uma filha, nós também éramos bastante apegados a essa minha tia, e a avó também era muito apegada a ela. Teve um momento que ela se casou, teve 2 filhas, e ela foi embora para São Paulo, né, que saía ali do interior do Paraná, e para São Paulo para tentar uma vida melhor. E isso foi um choque muito grande para todo mundo, mas principalmente para a avó. Quando a minha tia estava mais ou menos 2 anos lá em São Paulo, a minha avó decidiu ir lá visitar ela e a minha avó me levou junto. Então ela tinha diabetes, pressão alta, então tinha certos tipos de alimento que ela não podia comer e a gente acabou comendo ali nessa viagem e acredito que isso já foi fazendo mal para ela. E quando nós chegamos lá em São Paulo, a gente pegou um circular, né, para chegar até na casa da minha tia e acabou que o motorista, ele, não sei, rampou uma lombada e a avó subiu para cima do banco, caiu forte, assim, batendo no banco. Isso foi um susto muito grande para ela. Então a pressão dela ficou completamente descontrolada e, enfim, chegamos na casa da tia e comemos, dormimos, conversamos, e quando foi no outro dia, a avó estava bem desanimada, caidinha no sofá, e ela falava assim pra tia que ela queria ficar dormindo o dia todo. A tia até chamou ela para almoçar, ela não queria almoçar, e quando foi no início da tarde, eu e a tia, a gente estava pintando a unha na área da casa e a avó estava deitada no sofá. A filha mais velha da tia Karina foi no mercadinho comprar um chips, um salgadinho, não sei como é que alguns falam, e ela ofereceu para nós. Daí a tia falou para ela oferecer para a avó, e quando ela foi oferecer para a avó não respondia. Então a Karina saiu correndo, falando que a avó não respondia, a tia saiu atropelando tudo. E quando a tia chegou lá, a avó já acho que quase não tinha mais pulsação, né? Ela já estava arroxeada. Eu não tive coragem de ver. Só da Karina falar que a avó não respondia, eu já comecei a chorar. Aquilo, eu entrei em desespero, para mim era algo inimaginável, né? Não ter mais a avó comigo. E, enfim,
chamaram socorro, veio esse ex-marido da minha tia. Eles pegaram ela no colo para levá-la para o hospital e eu todo momento chorando lá na área com os olhos tapados porque eu não queria ver do medo que eu tinha. E bem na hora quando eles passaram com ela no colo, eu abri os olhos e eu vi o pescoço dela caído e os braços caídos e ela toda arroxeada. E eles levaram ela para o hospital. Aquilo para mim foi muito difícil. Foi muito difícil também para mim gravar o vídeo e relembrar tudo isso, mas quando eles chegaram lá no hospital, a avó já estava morta. Eu acredito que ela já estava morta porque a tia viu a pulsação dela, acho que nem tinha mais pulsação ou estava muito fraca. E, enfim, eu sempre tive uma infância normal, né? Sempre fui uma criança normal, com os meus planos, os meus sonhos de criança. E naquele dia os meus sonhos desabaram. A minha vida mudou, e mudou para pior. Eu comecei a entender que coisas que eu nunca tinha pensado como adolescente, né? Sobre morte, da vida ser frágil, que qualquer momento eu poderia ir ou alguém da minha família que eu amasse poderia falecer. E, enfim, foi essa avó que eu perdi e a minha cabeça começou a mudar completamente. Então, eu comecei a ter medo da morte, eu comecei a pensar que eu era muito frágil, que a próxima poderia ser a minha mãe, e os meus pensamentos eles me acusavam o dia inteiro, madrugadas, eu tinha crises de ansiedade terríveis, até que eu desenvolvi uma síndrome do pânico maior, assim, né, de maior intensidade. Como os meus pensamentos eles eram muito pesados, eles me acusavam muito, não de quando eu falo acusar no sentido de que eu me culpo pela morte dela, não, mas por eu ter perdido ela, por ter aquilo ter sido um trauma para mim, a minha mente pensava que talvez a próxima seria eu. Comecei a pensar na morte de uma forma que eu nunca tinha pensado antes. Então, eu ficava esses pensamentos, eu sempre achando que o meu coração ia parar, que eu ia parar de respirar, ou que isso poderia acontecer com a minha mãe ou com outra pessoa. E então foi aí que eu comecei a desenvolver uma somatização, que tudo aquilo que eu pensava acontecia de fato no meu corpo. Eu sentia falta de ar. Quando eu pensava muito que o meu coração ia parar de bater, ele chegava a bater de uma forma descompassada, fora do ritmo. Passei madrugadas acordada, minha mãe corria pro hospital comigo, todo mundo achando que eu tava passando mal, tava tendo um ataque cardíaco, quando na verdade era tudo coisa da minha mente. Então a minha mãe foi muito guerreira, ela me deu muito apoio, ela aguentou uma barra muito pesada comigo, porque ela passava madrugadas acordada comigo, ela ficava no trabalho pensando o tempo todo como que eu poderia estar, porque eu vivia trancada dentro do quarto. Tem um verso da Bíblia que eu vou tirar ele um pouquinho do contexto, ele tá lá em Mateus 24. O contexto, ele tá falando sobre sinais que antecedem a volta de Cristo. E ele diz que por a iniquidade aumentar, o amor de muitos se esfriará. E esse verso, o amor de muitos se esfriará, essa frase, ela me chama muita atenção. Por quê? Porque eu vejo que hoje esse amor, ele está se esfriando dentro das famílias. Fica cada um trancado no seu quarto, com o seu celular, com as suas redes sociais, a sua conta de Netflix, e a gente acaba que não se preocupa uns com os outros. Então, pode ter alguém dentro da nossa família que esteja sofrendo muito, não só com algum problema mental, mas com algum outro tipo de problema, que a pessoa não vê solução. E ela pode tomar, às vezes, uma decisão que ela pode estragar a vida dela para todo sempre. Então, por isso que eu admiro muito a minha mãe. A minha mãe, ela nunca se fechou para esse meu problema. Ela tinha um olhar mais aguçado, que ela entendia que eu precisava de ajuda, mesmo eu não falando. Por que eu não falava? Porque eu tinha vergonha de contar isso para alguém por causa de julgamento.
Gente, eu ouvia em rodinhas de amigos, no colégio, até mesmo em rodinha de encontros da família, de pessoas comentando sobre outras pessoas que têm algum tipo de transtorno mental, tirando sarro, falando que a pessoa é louca, fora da casinha, que isso é frescura, né? Uma das maiores, acho que, frases que a gente ouve por aí é pessoas dizendo que quem tem crise de ansiedade ou algum tipo de toque, isso é frescura, é falta de lavar uma louça, é falta de trabalhar, é falta de ocupar a mente. Gente, não é frescura. Se você não entende o que é um transtorno mental, nunca passou por isso, então não comenta. É sério, não comenta, porque a pessoa que ela tem o transtorno, ela não tem controle sobre a mente, ela não consegue controlar os pensamentos e ela sofre muito. A imunidade da pessoa chega a baixar, sabia disso? E acontece muitas outras químicas dentro do corpo da pessoa que faz muito mal para a saúde dela. Então, se você não conhece realmente isso, não comenta. Se não for para dar a mão, para ajudar a levantar, não comenta, porque não é frescura. Então foi dessa forma que eu desenvolvi o transtorno mental, foi por causa da morte da minha avó. Mas fica uma pergunta aí, e por que que as pessoas elas desenvolvem esses tipos de transtorno mental? E eu gostaria de responder essa pergunta com uma palestra que eu vi de uma neurocientista, a doutora Rosana Alves, talvez vocês conheçam ela, né? Ela é bem conhecida aí no Brasil, fora do Brasil também. É uma profissional muito bem conceituada, né? Vamos dizer assim. E ela diz assim que as pessoas elas desenvolvem transtorno mental por elas não se conhecerem. Olha só que interessante, eu achei muito interessante, eu me encaixo muito certo dentro da opinião dela, por isso que eu quero trazer a ideia dela agora. Então eu vou explicar para vocês mais com as minhas palavras para talvez ficar mais fácil para vocês entenderem, porque algumas pessoas elas confundem sentimentos de emoções com transtorno e quando na verdade tudo isso vem antes. Primeiro vem o pensamento, depois vai vir a minha relação sobre determinado assunto. Então, por exemplo, eu tô desarrumada, eu tô triste, chateada e de repente meu marido chega em casa e ele fala pra mim: "Nossa, mas você tá linda hoje", e coloca o meu astral lá pra cima. Então eu me sinto feliz com aquele elogio do meu marido. E é como se a minha felicidade ela dependesse do outro nesse exemplo. Deixa eu usar um exemplo mais de crítica, talvez vai se encaixar um pouquinho melhor. Eu tô andando na rua, eu tô conversando com uma pessoa e essa pessoa faz uma crítica bem forte pra mim. E eu fico com ódio, com raiva dessa pessoa. Eu chego em casa, meu marido tá em casa, eu só começo a dar patada nele, tratar ele mal. E ele pergunta, mas por que que você tá assim? E o que que eu falo pra ele? Ah, fulano fez isso, fulano falou isso pra mim. Então é como se eu estivesse justificando aquele meu comportamento, aquela minha falta de caráter, maltratando meu marido, querendo dizer que eu estou daquela forma porque a outra pessoa foi quem me ofendeu, por isso que eu estou assim. E é isso que nós fazemos o tempo todo, parece que nós queremos colocar os nossos sentimentos como responsabilidade de outra pessoa, quando na verdade não é assim. Quando alguém me critica, eu gasto tempo com aquela crítica, eu aceito ela na minha cabeça, na verdade, muitas vezes eu já acredito naquela crítica muito antes da pessoa falar. Por isso aquilo gera aquela minha emoção, né? Aquele meu sentimento que eu coloco ele para fora e que as pessoas reparam em mim, né? O meu comportamento a partir de eu ficar remoendo aquele pensamento. Então, é muito fácil eu atribuir os meus defeitos de caráter culpando outra pessoa. E nós fazemos isso o tempo todo. Então, o nosso pensamento... desculpa, os cachorros da rua latindo. Os nossos pensamentos... os nossos sentimentos e as nossas emoções, elas não podem depender do outro em momento algum, mesmo se for
algo alegre ou algo triste. Então, nós somos aquilo que pensamos e eu não posso transferir, eu não posso dar responsabilidade daquilo dos meus atos, atribuir isso a outra pessoa. Eu sou responsável pela minha mente, eu posso controlar a minha mente. Então, é por isso assim que eu amo demais o Evangelho. E eu acho que na Bíblia existem muitos exemplos interessantes demais a respeito desse controle mental. E uma dessas pessoas que eu posso usar como exemplos na Bíblia é o próprio Cristo. Você pode estar pensando assim, mas Jesus ele era Deus. Sim, ele era Deus, mas esse Deus um dia lá na eternidade, ele deixou o poder, a majestade dele e ele se fez homem, ele se encarnou e ele viveu nesse mundo de pecado. Ele saiu de um lugar onde ele não conhecia o pecado, onde tudo era perfeito, onde ele era louvado o tempo todo pelos anjos, e ele decidiu vir aqui neste mundo caído de pecado, sofrer igual nós sofremos. Ele passou fome, ele sentiu fome, sede, frio, calor, assim como nós sentimos. Então, é claro que acredito que nenhum ser humano nunca jamais vai sofrer aquilo que Cristo sofreu, porque os pecados da humanidade inteira, do passado, do presente e do futuro, recaíram sobre ele. E isso, nós nunca vamos passar por isso. Então, mas Cristo, eu falo nesse sentido dele ser um ótimo exemplo, é porque ele demonstra um equilíbrio mental impressionante, incrível. Como que eu gostaria de ser semelhante ao meu mestre? Por que eu digo isso? Quando ele está sofrendo ali nas cenas finais da vida dele, as pessoas elas xingando ele, querendo que ele fosse crucificado, então depois eles machucam bastante a Cristo, e quando eles penduram ele no madeiro, crucifica ele fala para o pai, olha para aquela multidão o tempo todo xingando ele e diz para o pai, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então, o que eu quero dizer com isso a respeito do transtorno mental? Que a doutora Rosana Alves, ela diz que, lembra que eu falei? As pessoas, elas desenvolvem algum tipo de transtorno mental porque elas não sabem quem elas são. E qual que é o paralelo com a vida de Cristo? Você imagina que Jesus, ele sabia quem ele era? Ele sabia. Você acha que ele cumpriu bem o propósito dele aqui? Ele sabia qual que era o propósito dele? Sim, ele sabia. Por isso que a mente dele era extremamente equilibrada. Cristo sabia de onde ele veio, quem ele realmente era. Ele sabia que ele não era nada daquilo que a multidão acusava ele. E ele sabia qual que era o propósito dele. Ele tinha foco. E outra coisa que eu acho impressionante que as escrituras diz lá no livro de João 16, verso 7, Cristo ele diz que ele precisava ir de volta para o Pai, mas que quando ele fosse, ele iria enviar um Consolador. Quem é o Consolador? É o Espírito Santo. E lá no livro de Gálatas, no capítulo 22, no capítulo 5, dos versos 22 ao 23, ali diz quais são os atributos do Espírito Santo. Ele fala que ele é amor, longanimidade. Não, peraí, só um pouquinho que eu vou ter que pegar a Bíblia para ler de tão lindo que eu acho que é. Gálatas 5, 22 e 23, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Como que eu gostaria de ter todos esses frutos do Espírito? E Cristo ele tinha todos. Mas o qual que eu quero focar? Domínio próprio, que a gente está falando sobre a mente. O Espírito Santo, ele te proporciona esse domínio próprio. Isso é incrível, é maravilhoso. Cristo, ele não desistiu daquilo que ele veio cumprir
porque ele tinha esse domínio próprio, ele era cheio do Espírito Santo e de forma nenhuma, em nenhum momento ele ia desistir, porque ele tinha foco, ele tinha objetivo, ele sabia porque ele estava nessa terra. E conosco é exatamente a mesma coisa. Nós parece que precisamos de um propósito, precisa ter um significado, tem que ser real para nós, senão nós desviamos a nossa mente para coisas supérfluas aqui nesta terra. Então, quando eu tinha as minhas crises e que eu contei naquele momento que eu conheci a Josi, eu comecei a me relacionar mais profundamente com Deus. Mas você pode estar pensando, mas será que ela não se relacionava antes? Ela disse que ela já era cristã? Sim, eu ia muito a missas, a minha mãe me levou em padres, me dava água benta, nós rezávamos terço constantemente. Eu pedia, eu suplicava para Deus a cura, eu dizia para Deus, eu quero ser uma pessoa normal. E nada acontecia. E às vezes eu questionava, eu duvidava a respeito da existência de Deus, ou se ele não me ouvia, ou se ele não me amava. Mas Deus, ele sabia de tudo, ele ouvia, ele me ouvia, e eu sei que ele ouve também você, nas suas dores, nas suas dificuldades, nos seus problemas. Mas existe um tempo, vamos dizer assim, no cronograma de Deus, existe um tempo específico para cada pessoa, onde realmente ela vai entender o propósito daquilo. E eu fui entender, quando eu me relacionei mais com Deus, eu entendia que eu só não tinha sido curado antes porque eu nunca tive uma entrega verdadeira, eu nunca me entreguei por completo. Antes eu parecia que eu buscava Deus por medo. Gente, eu tinha muito medo de queimar no inferno. Sempre, às vezes, em encontros com família, o pessoal da minha família falava sobre o inferno e sobre os pecadores. Então, eu me relacionava com Deus porque eu tinha medo do inferno e porque eu queria ser curada. Então, quando eu cheguei aos meus 19 anos, que eu tive essa busca mais intensa por Deus, eu me entreguei para Ele por completo, sem ter medo de inferno, sem querer ser curada. Eu fui buscar Ele porque eu queria saber quem Ele era. E eu me apaixonei por esse Deus, por todas as histórias da Bíblia. Vai ser difícil eu pegar uma e dizer essa é a melhor, essa é a mais linda. Então todas têm um significado muito importante para mim. E como eu disse, eu me entreguei por inteiro. Então, quando eu descobri a respeito do Consolador, o Espírito Santo que me daria domínio sobre a minha mente, sobre também ter uma mente semelhante à de Cristo, para mim fez toda a diferença. Então, os meus pensamentos, eles pararam de se concentrar naquilo que eu me acusava e a minha vida começou a ter esperança. Eu sabia que eu não precisava mais viver daquele jeito, então eu foquei os meus pensamentos 100% em outra coisa e aquilo foi saindo de mim. Quando eu via, eu não pensava mais naquilo, eu voltei a sorrir, eu saí na rua sem ter medo. Então aquilo para mim foi maravilhoso. Eu amo a Jesus, eu amo as escrituras, é uma oportunidade que Deus me deu para realmente conhecer Ele e hoje eu entendo porque antes Ele já não me deu a cura, porque talvez eu ia esquecer Ele em qualquer esquina, eu só procurava Ele por um tipo de interesse. E hoje eu não busco a Deus por um interesse, mas porque Ele realmente faz parte de mim. Eu não consigo mais viver sem me relacionar com esse Deus. E esse é o meu desejo para você também, que você conheça esse Deus, busque Ele sem interesse, mas se caso você buscar Ele por interesse, eu quero que você saiba que Ele ainda assim te aceita. E Ele vai utilizar da sua dor, daquilo que você está passando, para que você conheça Ele de fato e que Ele possa mudar a sua vida, assim como Ele tem mudado a minha vida, e que Ele possa te dar a paz que excede todo entendimento. E é isso que Ele faz. Então é isso a minha história. Espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu o vídeo até o final, desculpa, ficou um pouco longo, mas se você assistiu até aqui, curta esse vídeo, deixa o seu like, o seu comentário,
sobre outros assuntos que você gostaria, outros temas bíblicos que você gostaria de ter aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você sabe que poderia gostar. E não se esqueçam, vamos permanecer juntos no caminho até que ele venha.